Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando, e hoje nós vamos conversar sobre o livro Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida, da Xin Han, pela Companhia das Letras. Eu cheguei até esse livro pelo Piquenique Literário de São José dos Campos. Ele foi o livro de março, foi eleito por conta do Mês da Mulher. Todos os livros da votação em março foram escritos por mulheres. E o que ganhou foi o da Xin Han, que é uma autora chinesa bastante conhecida pelo livro As Boas Mulheres da China, também publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. Além de escritora, ela também é jornalista e professora da Universidade de Londres. Lá dentro ela faz parte da School of Oriental and African Studies, ou seja, é o núcleo, a Escola de Estudos Orientais e Africanos. Atualmente a Xin Han vive na Inglaterra, mas me parece que os laços dela com a China ainda são muito fortes. Que eu saiba, os livros dela são sempre relativos à cultura chinesa ou à China como país. Dela, o único que eu já li foi um livro chamado As Filhas Sem Nome. Trata de uma parte da população chinesa que geralmente não aparece para o Ocidente, que é a população rural. E conta de maneira ficcional a história de 3 garotas, filhas de pessoas da área rural, e que vão parar na área urbana da China em busca de trabalho. E é um choque total, assim, é uma história muito interessante. Eu fiz até um vídeo para quem quiser, para quem se interessar pelo tema, mas já fica a recomendação. Gostei tanto que no Piquenique Literário eu acabei votando na Xin Han para ler mais alguma coisa dela. E eu tenho mais 2 livros dela aqui me esperando. Então, só para mostrar aqui os que eu tenho dela, As Filhas Sem Nome, já li. E os outros 2 que eu tenho eu ainda não li. As Boas Mulheres da China. E também tenho esse aqui, Compre-me o Céu, que livro lindo, Compre-me o Céu, que é sobre a geração de filhos únicos na China, por conta como consequência da política do filho único lá. E esse livro, Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida, também tem a ver com a política do filho único, mas não só. Deixa eu contar para vocês. Em 2004, a Xin Han fundou uma ONG de auxílio a órfãos chineses. E esse livro trata de um tema muito delicado, que é a maternidade num país que controla muito a questão da fertilidade da sua população. Então, trata da maternidade na China, que é o país da política do filho único, em que todas as famílias, tem algumas exceções, mas, no geral, todas as famílias são incentivadas a terem apenas um filho. Mas a isso junta-se um outro traço, que é a valorização cultural que se dá a filhos meninos. E, por contrapartida, a desvalorização que há de meninas. E isso acontece especialmente nas áreas rurais, porque as áreas urbanas já tiveram mais contato com culturas ocidentais e já tiveram uma certa mudança de pensamento em relação à cultura tradicional chinesa, por assim dizer. E o livro foca a atenção no caso de mães, ou de famílias, mas principalmente de mães, que perderam suas filhas, e perderam aqui, entendam no sentido bem amplo, de que abortaram ou abandonaram ou mataram essas bebês recém-nascidas. A Xin Han monta seu texto mesclando 3 elementos básicos. As suas histórias pessoais, que são muito interessantes porque dão uma ideia dos bastidores das entrevistas que ela faz para montar o livro. Além das suas histórias particulares, ela também narra um pouco do cotidiano chinês nas décadas de 1990, comecinho dos anos 2000. Lembrando que esse período aí está conectado com a chamada Revolução Cultural do Mao Tse-tung e também com a política do filho único, o contexto da política do filho único. E ela também traz relatos de terceiros, especialmente mães chinesas, que se sentiram na obrigação de abandonar suas filhas ou de matá-las. Ela quer tentar entender por que ou quais circunstâncias levam uma mãe a chegar num ponto tão extremo de matar ou de abandonar seus filhos. Então ela consegue costurar muito bem o contexto pessoal com o contexto coletivo, histórico chinês, com o relato de terceiras pessoas. Isso é super bacana no livro. São sempre histórias tristes e muito fortes, porque na grande maioria dos casos aqui relatados, as motivações para as mães abandonarem ou matarem suas filhas são motivações externas. Ou seja, não é porque a mãe não quer, ela não escolhe não ter a filha. E sim, ela o faz por pressão governamental, como é o caso da política do filho único,
ou por pressão familiar, que é uma coisa muito forte lá. E isso deixa cicatrizes assim imensas, que levam a casos de depressão, de suicídio, de remorso e de culpa muito grandes. Então, além de ser um livro muito importante por mostrar a situação por que passam essas crianças, esses bebês, especialmente as meninas, também é um livro que dá voz a essas mães, que na maioria das vezes são julgadas como vagabundas, ou frias, ou desnaturadas, entre tantos outros adjetivos, sem que sequer a gente escute as histórias delas. E sobre isso tem 2 parágrafos aqui, na página 65, em que a Xin Han conta. Mais importante, porém, é o fato de que as mulheres chinesas, desde o início dos tempos, jamais tiveram direito às suas próprias histórias. Elas viviam na camada inferior da sociedade, esperava-se delas obediência inconteste e elas não tinham meios de construir a própria vida. Isso se tornara tão natural que a maior parte das mulheres só desejava 2 coisas: não dar à luz filhas mulheres nesta vida e não renascer como mulher na próxima. Eu li só o finalzinho de um parágrafo, mas ele dá o tom do livro, essa parte mais crítica em termos sociais. E eu achei muitas semelhanças com os livros que eu li da Svetlana Alexievich, o Vozes de Chernobyl e o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu achei uma estrutura parecida, justamente porque nos livros de ambas, os depoimentos são depoimentos individuais, nesse caso de várias mães diferentes, mas que no final, quando você olha o conjunto desses depoimentos, acaba formando uma espécie de voz coletiva, um panorama coletivo, tanto que os depoimentos ficam até um pouco repetitivos depois de um tempo. E esse tipo de estrutura é muito bacana porque, por meio de relativamente poucas histórias, a gente consegue formar ou enxergar todo um cenário cultural mais amplo. E além de toda essa narração, vamos dizer assim, que é uma espécie de relato que a Xin Han monta, a gente tem vários apêndices no final do livro que contém cartas de mães que adotaram crianças chinesas, mães ocidentais que adotaram crianças chinesas. Tem toda a lei da política do filho único, para quem quiser saber detalhes técnicos. No início do livro, que foi publicado pela primeira vez em 2010, a Xin Han nos presenteia com uma nota de contextualização. E nessa nota, a autora conta pra gente o processo de amadurecimento da escrita do livro, porque inicialmente ela não pretendia escrever esse livro, ela achava que seria muito doloroso. Mas depois ela sentiu que era um assunto muito necessário, visto que existem muitas crianças chinesas pelo mundo, não só órfãs, mas também adotadas, muitas vezes por casais ocidentais, inclusive, e que são esses filhos da China que não têm noção da situação real de parte da população do seu país. A situação de pobreza, de pressão social, essa cultura muito arraigada. Então o objetivo da Xin Han com esse livro é meio que explicar para as crianças chinesas que estão aí pelo mundo por que é que as mães delas as abandonaram de alguma maneira. Quais foram as motivações para isso. É quase como se esse livro fosse uma mensagem gritada num megafone, porque ela quer que tenha um alcance grande no mundo, para que as crianças chinesas que estão por aí tenham algum tipo de informação, mesmo que seja muito indireta, sobre as suas mães biológicas. Algumas respostas sobre isso, sobre o seu país, e talvez encontrem algum tipo de consolo, porque essa sensação de abandono é uma coisa muito primordial, eu acho, na formação da nossa personalidade, né? Então, como eu falei, o livro dá voz a essas mães, que têm a sua privacidade preservada, porque os nomes são trocados aqui, e dá voz para que elas expliquem os seus motivos. Embora, em alguns momentos, dê para perceber que a Xin Han está meio que projetando os desejos e vontades dela sobre as explicações dessas mães. E o que eu quero dizer com isso é que, obviamente, o livro não é neutro. A Xin Han tem alguns problemas com a mãe dela, não porque ela foi abandonada, mas porque a mãe dela não tinha um contato muito íntimo com ela, assim, né, de mãe e filha, uma coisa mais carinhosa. A mãe dela é de uma geração na China que foi educada para ser comunista e fria e ligada à eficiência, ao trabalho, à produtividade, qualquer coisa assim. E não uma geração que foi criada para ser familiar, carinhosa. Então dá para ver que a Xin Han projeta nessas mães alguns dos seus próprios fantasmas. É mais ou menos isso que eu quero dizer.
Aliás, essa parte em que a Shin-Han conta sobre a carência que ela sente em relação à mãe dela, eu achei muito emocionante, eu achei muito corajoso da parte dela de expor isso tão publicamente, dessa maneira. Mais uma coisa que a gente precisa ter em mente quanto à narrativa, quanto à autoria, é que a Shin-Han, querendo ou não, por melhores que sejam as intenções com esse livro, a gente tem que lembrar que o ponto de vista dela é um ponto de vista relativamente privilegiado ali dentro da China. Primeiro porque ela é uma mulher que teve muito contato com o Ocidente, então ela tem... É interessante ver essa alternância de pontos de vista dela. Tem horas que ela puxa o discurso para um lado mais ocidental, entre aspas, tem horas que ela puxa mais para a coisa tradicional chinesa. E é claro que ela escolhe isso de acordo com uma conveniência do momento, né? Então ela tem esse privilégio de poder escolher o olhar dela, se vai ser o chinês ou se vai ser o ocidental, ou se vai ser uma mistura dos dois. Além disso, ela é uma pessoa que viveu na área urbana o tempo todo, então é difícil você falar sobre a área rural, né, sobre a experiência do povo rural, sem ser parte desse povo. Claro que vai ter carregado ali um pouco de preconceitos. E um terceiro fator que eu acho bem importante é que a Shin-Han teve um filho homem. Então, quando ela vai falar sobre as mães de filhas meninas, eu sinto bem nas entrelinhas, assim, uma espécie de julgamento do tipo, como você pode fazer isso com sua filha? Sendo que ela não estava na pele da mãe para saber, né? Assim, muitas das mães largam suas filhas porque sabem que elas provavelmente terão uma vida melhor se forem adotadas por um casal que não é lá da área rural deles. Enfim, então essa coisa do julgamento é muito sutil no livro, não é nada explícito. Mas é sempre legal a gente estar atento a esse tipo de coisa. Que torna o livro até mais rico, eu acho. Saber que ele não é neutro. Aliás, nada é neutro, né? Então eu acho que, no geral, a intenção do livro é muito bonita. É oferecer essa espécie de conforto, tanto para os filhos, para os órfãos ou para as crianças chinesas que estão por aí, quanto para as mães chinesas que também se sentem culpadas de terem abandonado os seus filhos. E também fornece um material muito legal para as famílias que adotaram crianças chinesas, especialmente se não forem famílias chinesas. Porque fica todo mundo curioso para saber mais sobre a cultura daquele país, sobre as raízes das crianças que foram adotadas e não sabem muito onde buscar. Esse livro eu acho que dá uma luz, dá um certo conforto, como eu falei, para as crianças, para as mães e para as famílias adotivas. Então eu queria recomendar esse livro para quem gostar do tema. A linguagem é super fluida, não se preocupem com isso, apesar do tema ser mais pesado, é um livro muito fácil de ler. A Shin-Han tem um texto extremamente acessível, ela é jornalista, ela sabe lidar com o público, com a linguagem do público. Então eu acho que, resumindo, é um livro muito generoso, porque abre janelas pelas quais a gente consegue enxergar outras realidades e vozes que geralmente são silenciadas, sendo que essas vozes e realidades muito diferentes que eu estou falando parecem distantes, mas na verdade elas podem estar muito próximas da gente, né? Muitas das situações aqui relatadas são profundamente parecidas com situações brasileiras. Então é um livro que vale muito a pena. Me conta aí embaixo se você já leu esse livro ou se você já leu qualquer coisa da Shin-Han, porque os dois dela que eu li eu achei excelentes. Agradeço ao Piquenique Literário por ter me proporcionado a leitura desse livro. Agradeço a vocês por terem assistido o vídeo. Lembrando que se você quiser adquirir esse livro pela Amazon, tem o link aí embaixo do Redemunhando. E comprando por esse link você não paga nada mais por isso e colabora com uma comissão pro Redemunhando. E é isso aí, gente. Não esquece de deixar um joinha pra mim se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!